Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Como disse nossa irmã, é uma noite especial, aonde cada um de nós que aqui viemos, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que aqui se encontram do plano espiritual, desencarnados do nosso Hospital Esperança, que também já se encontram apostos, muitos espíritos enfermos, necessitados, muitos irmãos que ainda desconhecem a sua realidade espiritual, que já deixaram o seu corpo físico, que já habitam a pátria espiritual, aonde é a verdadeira vida, a vida real, a vida do espírito. Porque nós estamos aqui nesse planeta como reencarnados, somente de passagem, com uma viagem. Todos nós temos a hora da chegada e a hora da partida. Uns chegam antes, partem depois, outros chegam depois e partem antes, porque todos nós obedecemos um projeto divino, um projeto reencarnatório, quando da nossa reencarnação aqui no plano Terra. Então todos nós temos um quantum de fluido vital que trazemos para a nossa caminhada como reencarnados no plano Terra. E todos nós temos a nossa ficha kármica, os nossos projetos reencarnatórios, aonde consta as provas e expiações que cada um de nós vai passar, para que possamos lapidar nossos espíritos, para que possamos resgatar débitos de um passado, para que possamos renascer de uma família aonde muitas vezes tem entes queridos que são espíritos ao qual nós tivemos alguma desavença no passado e precisamos nos reconciliar, precisamos nos perdoar mutuamente. E aí nós renascemos num lar, numa família, como irmãos, pais, maridos, esposas, para podermos nos reconciliarmos e criar um vínculo, um elo de perdão e de esperança, para que nós possamos, quando retornarmos para a pátria espiritual, retornarmos como verdadeiros amigos, que já nos perdoamos e nos reconciliamos. Então essa é a finalidade da nossa reencarnação, para a nossa evolução, para parar as arestas do nosso espírito, de tantos erros e débitos que nós vemos acumulando há várias e várias reencarnações, há vários e vários milênios. Nós todos temos sim uma dívida, nós temos que resgatar através das provas e dos resgates, esses débitos que nós trazemos de um passado, ou mesmo, às vezes, dessa presente reencarnação. Então, todos nós que estamos passando por alguma dificuldade, alguma aflição, meus irmãos, todas elas têm um motivo, têm uma causa. E essa causa, se ela não reside nessa presente reencarnação, ela é só numa reencarnação anterior. Então, nós precisamos entender e nós temos sim que confiar nos desígnios de Deus. Nós temos sim que ter aceitação. Nós, meus irmãos, que estão passando por dificuldades com a prova tão grande da doença, essas doenças que muitas vezes são resgate também, da nossa maneira de se portar em vidas anteriores, prejudicando o nosso próximo, espoliando, fazendo mal. E principalmente esse mal que nós fazemos, ele vem de retorno em nós mesmos. E esse mal, essa nossa má caminhada, longe de Jesus, prejudicando o nosso próximo, nós vamos acumulando energias deletéricas, energias má, que são agregadas no nosso perispírito, como se referiu a nossa irmã no início. E essas energias,
elas vão fazer com que os nossos centros de força, localizados no perispírito, e os chakras localizados no nosso corpo físico, tenham uma desarmonia total. Com isso, vindo as doenças que nos acometem na nossa presente reencarnação. Então, meus irmãos, a vocês nos seus lares que estão nos acompanhando, a vocês que estão nos acompanhando através do Facebook, mais tarde nas nossas mídias sociais do Centro Espírita Caminho de Luz, aonde esse tratamento será disponibilizado mais tarde, que vocês possam ter realmente aquela fé que se faz necessário quando nós buscamos o atendimento, quando nós buscamos a cura para o nosso corpo espiritual, para o nosso perispírito, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças. Então, que nós possamos nessa noite, agradecendo a Jesus, fazermos uma reflexão e vamos acompanhar essa pequena mensagem chamada Cura e Libertação, escrita pelo nosso irmão José Carlos de Luca. Você é quem decide o que vai ser eterno em você, no seu coração. Deus nos dá o dom de eternizar em nós o que vale a pena, esquecer definitivamente aquilo que não vale. As mágoas nos fazem adoecer. Daí porque devemos interpretar que quem nos ofende como doente e respondemos às ofensas, guardamos conosco a lata de lixo que nos foi jogada. O ensinamento do Cristo é uma verdadeira terapia mental. Chico Xavier, em Lições de Sabedoria, na visão dele, a mágoa poderia ser equiparada a uma doença transmitida por bactérias da ofensa e que se desenvolve em nosso organismo quando não a combatemos com o perdão, quando seguramos a essência em nosso mundo interior, quando ficamos ruminando na mente as palavras que nos machucaram e muitas vezes até partimos para o revide, mergulhando em uma lata de lixo energético com todas as consequências negativas que tal conduta implica. Sendo a principal delas a erupção de muitas enfermidades. Não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco. Mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outra. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade, ele estava ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu. E assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. A agressividade é um mal que faz mal a quem pratica. Revidar o mal com o bem é a melhor defesa para a nossa paz. Muitas vezes, os nossos problemas decorrem do excesso de lixo emocional que temos guardado ao longo da vida. Precisamos fazer uma grande faxina em nossa mente e jogar para fora todos os detritos acumulados, informantes de mágoas e culpa. O médium Chico Xavier afirmava que o perdão é terapêutico, porque cicatriza as feridas emocionais causadas pelas pedradas da ofensa. Não perdoar é segurar o mal dentro de si, dando oportunidade para que surjam em nossa vida moléstias, perturbações espirituais, dificuldades financeiras, agressões, acidentes, problemas amorosos. E não perdoar é assumir para si a lei da vingança
com as consequentes retorno a nós mesmos de todo o mal que houver saído do nosso pensamento, palavras e atitudes. Vamos nos lembrar de que seremos julgados pela mesma lei que julgamos os outros, conforme ensinou Jesus. Perdoar é obter a absorção para si mesmo. Perdoar é abrir mão de mágoas e deixar de ser vítima. Perdoar é não permitir que a nossa vida seja controlada pelos outros. Perdoar é reconhecer que a pessoa que nos ofendeu também está magoada e é doente. Perdoar é abrigar-se num poderoso esconderijo contra a maldade alheia. Perdoar é trazer saúde para o corpo e paz para o espírito. Perdoar é tirar todos os nós que nos amarram à nossa vida. Perdoar é um presente que se oferece primeiramente a si mesmo. É um banho gostoso que tomamos quando nos sentimos sujos. É deitar numa cama macia e confortável depois de anos dormindo no chão. Perdoar é o caminho mais seguro para quem deseja voltar a ser feliz, quem deseja a cura. Perdoar é a libertação para a sua vida. Precisamos fazer do perdão uma prática diária e permanente em nossas vidas. Nós podemos fazer um pequeno exercício aqui, meus irmãos, todos nós. Vamos fazer um exercício que ele nos ensina. Vamos fazer um exercício mental que nos auxilia a retirar do nosso coração e espírito toda a mágoa, ódio, ciúme, raiva, tristeza, melancolia. Vamos todos imaginar, você que está nos acompanhando no seu lar, vamos todos imaginar todas as nossas mágoas dentro de um balão que estão presos ao nosso corpo. Tudo que tem de fazer para perdoar é retirar os nós que prendem esses balões no seu corpo, soltá-los no ar. Vamos visualizar fortemente esses balões que soltamos na altura até desaparecerem por completo da nossa visão e da nossa vida. Fazemos isso com imensa vontade de querer se desligar definitivamente do mal que entrou em mim. Façamos esse exercício sentindo Jesus ao seu lado, ajudando a soltar os balões e levá-los para bem longe de sua vida. Perdoar é isso, nos faz voltar a liberar, se há algo que nos amarra ao sofrimento, deixar o que nos machuca, mas é preciso querer se desligar, porque muitos preferem segurar a mágoa ou a culpa, para punirem aqueles que o consideram ou flagelar a si como o próprio sofrimento, comparando essa atitude com um verdadeiro suicídio. Quem não perdoa ao próximo ou a si mesmo está se matando aos poucos. E a doutora Robb, terapeuta americana, aponta em seu livro Pesquisas Científicas que identificaram como característica psicológica a chave das pessoas com tendência ao câncer, uma inclinação ao guardar ressentimentos é uma marcada incapacidade de perdoar. Nos atrai essas doenças, principalmente o câncer. Chico Xavier, ao afirmar que as mágoas nos fazem adoecer, e que o perdão é a verdadeira terapia mental, pois tira da mente lixo que pode cair em nosso corpo. O perdão é, assim, o mais eficiente remédio para a cura e libertação dos nossos males. Mas a decisão de tomar o remédio é de cada um de nós. Estaremos torcendo para que você solte o quanto antes os balões que estão impedindo a sua felicidade. E que nós possamos, meus irmãos, realmente, com esses balões, soltarmos tudo aquilo que nos magoa, que nos machuca, as tristezas, as mágoas, os ressentimentos, a agonia, a aflição, para que assim nós possamos ficarmos em condições mentalmente, espiritualmente,
conectados com as energias que vêm de Deus, que vêm de Jesus, para que nós possamos receber tudo aquilo de bom que necessitamos. E assim damos início ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, a cada um dos nossos irmãos, que cada um dos nossos irmãos possam, no seu lar, se colocarem num cômodo, num local tranquilo, onde não sofra nenhuma interrupção. Coloque uma jarra com água, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada e os nossos benfeitores espirituais, a equipe médica, do Dr. Bezerra de Menezes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possa colocar a medicação certa e necessária que você precisa, meu irmão. Então, que você possa, nesse instante, colocar-se numa posição confortável, com muita paz, com muita tranquilidade. Procura respirar profundamente e soltar o ar devagar, acalmando seu coração. Todos nós vamos nos acalmando, com nossos olhos até o Mestre Jesus, pedindo a sua paz, que a nossa Mãe Santíssima possa envolver a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, e que nós possamos nesse instante pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa Mãe Santíssima, por todos os nossos entes queridos que já fizeram sua passagem para a pátria espiritual, que eles sejam acolhidos e sustentados no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles recebam nesse instante as nossas vibrações de amor, de paz, a todos nossos irmãos desencarnados, que deixaram seus nomes, que estão nos seus nomes, nos nossos cadernos de vibrações encarnados, desencarnados, que eles possam receber essas vibrações de amor, a todos aqueles que suplicam, orem por mim. Vamos pedir também, meus irmãos, por você. Peça por você tudo aquilo de bom que você almeja, a cura que você precisa, que você necessita. Abre seu coração, peça com humildade, com simplicidade, para que Jesus, o médico dos médicos que nos disse que para ele não há doença incurável, possa trazer para você e para aqueles entes queridos ao qual você está pensando nesse instante, as energias curadoras. E que permita, Senhor, que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possam envolver a cada um desses irmãos que estamos pensando, levando a eles tudo aquilo de bom que precisam, as cirurgias que necessitam. Então, que nós possamos nesse instante, essa súplica a Jesus, suplicando, Senhor Jesus, suplicamos com muita humildade, fé, sem nada exigir, mas submetendo a sua vontade a cura da doença dos nossos irmãos, seja do espírito ou do corpo físico. E peça nesse instante aos trabalhadores da nossa casa, a todos os nossos irmãos que aqui estão no salão, que possa estender a sua mão direita em direção a esta mesa, onde estão as fichas dos nossos irmãos que estão em tratamento à distância, em outras cidades, em outros estados. Aos nossos irmãos, Senhor Jesus, que se recomendam as nossas preces, a todos aqueles que estamos pensando nesse instante, e essas energias que cada um de vocês, nesse instante, estão emitindo a esses irmãos, o vosso fluido salutar, o seu magnetismo, a sua boa vontade, o seu ectoplasma, o seu amor a cada um desses irmãos nos seus lares, aqueles que estão acompanhando através desta live, que possam receber nesse instante as dádivas de Deus, de Jesus, e que neste momento de muita fé, gratidão, conectados com Jesus, o médico das almas, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, através do nosso pensamento, cheio de esperança, de fé inabalável nos desígnios de Deus, para que possamos receber a cirurgia espiritual que necessitamos no nosso corpo espiritual, aonde se encontra a verdadeira causa de todas as doenças que se manifesta no seu corpo físico. Que você receba
o lenitivo, o alívio de suas dores e a cura para todos os seus males do seu corpo físico, como do seu corpo espiritual, curando toda depressão, ansiedade, aflição, desânimo, extirpando, desmaterializando através das cirurgias espirituais em qualquer órgão que estiver afetado por alguma doença, todos os tumores malignos, nódulos, metástases cancerígenas, trazendo equilíbrio e harmonização para todo o seu corpo espiritual e físico, dando um novo direcionamento a todas as células com uma nova orientação de equilíbrio e harmonia. Que você não se esqueça que depende da sua fé inabalável nos desígnios de Deus e Jesus, o médico dos médicos, que nos disse que para ele não existe doença incurável. Que você mude sua conduta, seu proceder, da sua vida, procurando ter pensamentos positivos no bem, fazer a caridade quantas vezes forem necessárias. Porém, meu irmão, não se esqueça que toda cura é alcançada no tempo de Deus e não no nosso tempo. Por isso, continue com esta fé inabalável no nosso Mestre Jesus, colocando em prática o exercício da humildade, da paciência, caridade para com nossos irmãos e com nós mesmos, esperança e fé inabalável nos desígnios de Deus. Podem baixar a mão, meus irmãos. E rogando, Senhor Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido médico dos pobres, dos humildes, que nesse instante, Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, espírito benevolente e caridoso. Neste momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e a dos abnegados trabalhadores da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, para me auxiliarem e me abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto físico como espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia e equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe médica e espiritual de cura. Que eu tenha sabedoria para retirar desse período de vivência, de dor, de sofrimento, todo aprendizado que ele traz para a minha evolução e reforma íntima. E que nós possamos, nesse instante, agradecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, com nossos corações resplandecentes de harmonia, de paz, de esperança, nos fortalecendo, Senhor, para que possamos continuar seguindo em frente, que possamos fazer a nossa reforma íntima verdadeira de dentro para fora, que nós possamos sim deixar que o Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo possa penetrar no íntimo do nosso coração e do nosso pensamento, e que nós possamos vivenciar esse Evangelho do Mestre no nosso dia a dia, que nós possamos seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus, tendo a paciência, a humildade, a perseverança, apesar de todas as dores e sofrimentos, as aflições, que nós somos assaltados em nossa vida, em nossa caminhada, que nós procuremos não desanimar, que nós procuremos deixar que o amor penetre em nosso coração, que nós possamos nos lembrar que a vida continua, que essa vida, como disse, é só uma passagem, que nós estamos aqui para aprender, para perdoar, para amar,
para auxiliar, para enfim, pegando firme na mão do nosso Mestre Jesus, caminhar com Ele, caminhar para dias melhores, deixando que a alegria possa adentrar em nossos corações e que toda a tristeza, toda a melancolia, toda a dor da perda, da separação, toda a dor que nos acomete, a gente coloque a Jesus, porque com certeza Ele trará você o alívio, Ele vai te robustecer na fé e na confiança, e nos momentos de dificuldades, Ele vai te carregar nos braços, porque Jesus sempre está ao nosso lado, nos acalentando, nos protegendo, nos amparando. Quando você se sentir triste, melancólico, uma tristeza que aperta o fundo do teu coração, que as lágrimas chegam aos seus olhos, não se preocupe, chore sim, porque chorar faz bem, mas chore aquele choro de aceitação, de resignação, de uma saudade saudável, verdadeira, sem apego, sem dizer o porquê, sem questionar, mas só confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus nosso Pai, que tudo sabe, que tudo vê. Se Ele é perfeito em tudo, tudo que nos acontece tem uma causa, tem um motivo, e com certeza esse motivo é justo. Esse motivo é o que nós precisamos passar para a nossa evolução espiritual, para vencermos esta prova, sem desanimar, sem fraquejar. Fazer sempre como o bambu, que após o vendaval, quando o vendaval deita, o bambu, ele vai, encosta até quase ao chão. E quando passa a tempestade, ele se levanta mais forte. E quando vem a tempestade, vem os ventos. Ele deita, mas já não encosta mais no chão, porque ele já está com o caule mais forte. E assim sucessivamente somos nós. Quando passamos por provas, quando passamos por privações, por dificuldades, quando nós sentimos tristes, cabisbaixos, quando parece que nada dá certo em nossa vida, quando parece que as coisas se embaralham, as coisas não vão para frente, andam um pouco e volta tudo para trás novamente. Quando nós achamos que vamos ter um refresco, nos acontece realmente, novamente, um empecilho. E assim vai a nossa vida de luta, de dor e sofrimento. Principalmente quando nós, meus irmãos, aceitamos Jesus em nossa vida. Quando nós procuramos colocar em prática o Evangelho redivivo de Jesus. Quando nós fazemos uma forte convicção que vamos seguir Jesus, que vamos fazer o nosso melhor de vivenciar o que o Mestre nos ensinou. Aí parece que as coisas ficam mais difíceis. Aí que as coisas começam a enrolar mais. Que as dificuldades parecem que aumentam. Sim, meus irmãos. Realmente acontece isso. As provas são maiores. Mas tudo isso, meus irmãos, são os testes que nós passamos através das provas para saber se realmente nós estamos vivenciando o Evangelho de Jesus, se nós estamos colocando em prática a paciência, a humildade, a resignação, a aceitação
E muitas vezes essas provas, elas são aumentadas sim, quando nós não temos essa resignação, quando nós blasfemamos, revoltamos contra os desígnios de Deus, abrindo a nossa casa mental, a nossa mente, a vibrações sutis, negativas, porque nosso padrão espiritual cai. E nós atraímos essas energias negativas, nós atraímos esses espíritos, irmãozinhos, sofredores, necessitados, que ainda vivem nessa faixa de dor, de sofrimento, de ódio, de ciúme. Porque ele diz, se eu sou infeliz, eu também quero que ele seja infeliz. E nós atraímos com o nosso pensamento, com a nossa inconformação, com a nossa revolta, esses espíritos necessitados para o nosso lado, que causam mais atrapalho e dificuldades, para que nós desanimemos, para que nós joguemos tudo para o alto e voltamos àquela vida que nós tínhamos anteriormente, quando nós aproveitamos a vida, nos divertimentos, nos alcoólicos, nas coisas não boas. Então, quando nós optamos por Jesus, quando nós optamos para o bem, as dificuldades se avolumam, porque os espíritos trevosos, os irmãos ignorantes, esses espíritos intelectuais que têm um grande desenvolvimento intelectualmente, mas moralmente muito abaixo, eles lutam incansavelmente contra Jesus, contra aqueles que querem seguir Jesus, procurando criar toda espécie de dificuldades para fraquejarmos, para nos entregarmos e para jogarmos a toalha. Porque eles querem realmente é isso. Porque aquele que já está nesse caminho de só aproveitar a vida, de só pensar em bens materiais, aqueles, resumidamente, que só querem a parte material, esquecem que a vida continua e esquecem de Jesus. Esses irmãos, olha, parecem são felizes. Nada, tudo está bom para eles, sempre alegre, tendo isso, tendo aquilo. Tem uma vida que parece que é uma vida muito boa. Às vezes tem alguma coisa dentro do seu lar, você não sabe. Mas são irmãos que se afastam completamente de Jesus. Eles não têm dificuldades. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esses irmãos já pertencem a eles. Já fazem parte da falange deles. Já estão o quê? Dominados por eles. Porque a sintonia que eles têm já está. Então eles não querem que a humanidade tenha contato com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos traz esclarecimento. Ela nos ensina a pensar. Ela nos diz que a vida continua. Ela nos mostra que nós estamos somente para evoluirmos, para resgatar débitos de um passado. E ela nos afirma e nos mostra que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do Espírito. Que as doenças que nós passamos, que as provas que nós passamos, são todas necessárias para que nós possamos lapidar nosso espírito, para que nós possamos ter a verdadeira cura, a cura real, que é a cura do espírito. É o espírito que está doente e não a matéria. O nosso corpo físico, ele funciona como um mata-borrão chupando as imperfeições, as energias deletéricas negativas que estão agregadas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E quando essa doença se materializa no seu corpo físico, é porque a cura está sendo efetivada no seu corpo espiritual, esse que sobrevive à morte, aonde é a verdadeira vida. Então, meus irmãos, que nós possamos nos lembrar que só depende de nós
a nossa cura. Só depende de nós seguirmos em frente e avante, cultivando pensamentos de amor, de paz, de harmonia, procurando conectarmos com Jesus, termos Jesus no nosso lar, no nosso coração e vivenciar esse evangelho redivivo de amor e agradecer a Deus, a Jesus, porque nós sabemos que a vida continua, de sabermos que nós sofremos, mas tudo isso tem um motivo, tem uma causa justa e perfeita perante a justiça divina, e que tudo isso é para o nosso bem. Mas é necessário que das dores e dos sofrimentos nós podemos tirar uma lição, aprendermos com a dor e o sofrimento a sermos mais maleável, a sermos mais paciente, mais amoroso, mais fraterno, mais benevolente para com você e com o próximo, a poder colocar em prática a caridade, não só a caridade material, mas a caridade de saber ouvir, saber falar, saber aconselhar, ter paciência, procurar, enfim, fazer tudo que estiver ao seu alcance, procurando seguir o Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Porque assim, meus irmãos, você que está passando por essa prova da doença cancerígena, às vezes recebeu um diagnóstico que a sua doença é incurável, só está no paliativo, e como se diz, está na mão de Deus. Sim, glória a Deus que você está na mão de Deus, porque o Pai está olhando por você, porque Jesus ali está ao seu lado, te amparando, te fortalecendo. E quando você tem aceitação, meu irmão, quando você realmente confia plenamente nos desígnios de Deus, Ele está ao seu lado. O Dr. Bezerra aí está, Dr. Flitz, e essa equipe imensa de médiuns espirituais está ao seu lado. Então, o que você, com humildade, pediu a Jesus, Ele te atendeu. Mas para isso, é preciso que nós tenhamos consciência que nós temos que nos modificar. Nós temos que fazer dessas dores, desse sofrimento, uma bússola para caminharmos ao lado do nosso Mestre Jesus. Nós temos que ser uma pessoa melhor, mudar nossos pensamentos e procurar colocar mãos às obras, fazer a caridade e o bem àqueles que necessitam. Começando dentro do seu próprio lar. É dentro do lar que nós temos que começar na prática do amor, da paciência e da humildade. Então, que nós possamos fazer isso, meus irmãos, seguindo em frente e agradecendo a Jesus mais uma vez. Partimos para o encerramento do nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância e rogando a Deus nesse instante a paz para cada um e esperança. Esperança. Guarde a certeza que dias melhores virão. Ajuda, aguarda no bem sempre. Tenha certeza que as dores passarão, deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz. Tendes esperança. Deus não desampara. Jesus não nos abandona. Mãos amigas surgirão. Uma nova alvorada surgirá radiante. Guarde o amor e aguarde o labor no bem e a felicidade reinará. Afinal, devemos saber, não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce em nossos corações. Que possamos continuar cultivando essa esperança, esse amor nos desígnios de Deus.
Que vocês tenham muita paz, muita harmonia nos vossos lares. Que Jesus, o meigo Rabi da Galileia, possa espargir sobre vocês muita paz, muita luz, muito amor, muita paciência, humildade, simplicidade. E sigamos em frente com Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Muita paz e muita luz. Que assim seja, Senhor.